o meu nome é Francislaine e no vídeo de hoje eu vou falar sobre livro. Bom, gente, o livro de hoje é o livro que se chama A Invenção de Hugo Cabret, escrito por Brian, e esse sobrenome aqui que eu não vou me arriscar a falar, ok? Bom, gente, antes de falar desse livro, vamos falar o porquê eu quis ler esse livro. Bom, tudo aconteceu quando eu estava na 7ª série e a escola, para incentivar os alunos a gostarem de leitura, eles começaram com uma... Vamos parar de chorar, por favor? Obrigada. Então, a escola, para incentivar os alunos a gostar de livros, eles começaram, o governo começou a distribuir alguns livros para alguns alunos, certo? E aí, nesses livros que eu ganhei, foi o livro da Invenção de Hugo Cabret. Mas eu lembro que na época eu ganhei esse livro e mais 2, e eu não tinha me interessado tanto pelo livro, e aí eu deixei na estante parado e nem sequer abri o livro. E aí, durante o decorrer do tempo, eu fui para a 8ª série, no finalzinho da 8ª série, eu já estava começando a entrar nesse mundo de livros. E aí eu assisti um vídeo, um filme na Globo, e esse filme se chama A Invenção de Hugo Cabret, ou seja, esse livro tem um filme, ok? E aí, assim que eu terminei de assistir aquele filme, eu falei assim, não, peraí, eu acho que eu tenho esse livro. E aí eu fui no meu quarto, fui na estante e procurei esse livro. Eu falei assim, caramba, eu tenho esse livro. E eu já tinha gostado de assistir aquele filme, sabe? Eu falei assim, não, mesmo esse livro sendo grosso, eu vou ler esse livro. E aí, quando eu abri esse livro, eu simplesmente fiquei muito feliz. Por quê? Porque, gente, esse é um livro que tenta unir que ciência? Porque eu tô pensando em ciência. Esse livro tenta unir a literatura com o cinema, ou seja, eu vou dar uma folheada para vocês verem. Gente, esse livro, ele tem muitas ilustrações e muita escrita, ok? Ou seja, ele tem mais ilustrações do que escrita. Eu lembro que na época eu demorei um dia para ler esse livro, sabe? Eu terminei de assistir o filme e aí eu fui ler o livro e eu terminei isso tudo em um dia. Porque ele é um livro muito rápido, sabe? Ele é um livro indicado para as pessoas, para as crianças, enfim, para quem não gosta de livro, para tentar começar a gostar de um livro. Porque esse é um livro que faz você imaginar, sabe? É fantástico. É muito legal. Bom, gente, a história desse livro se passa em 1931 e esse livro começa a contar a história de Hugo Cabret. Quem é Hugo Cabret? Bom, gente, Hugo Cabret, ele é um menino misterioso que mora na estação do trem em um quartinho. Ele morava com o tio dele e o tio dele era um funcionário da estação do trem que cuidava dos relógios da estação do trem, ok? E aí, assim, do nada, um dia, o tio dele sumiu e o Cabret ficou sozinho morando na estação do trem. E para não ser expulso da estação do trem, porque ele não tinha família, não tinha lugar para onde ir, ele começou a fazer as funções do tio dele, ok? E aí ninguém deu falta do tio dele e ele continuou na estação do trem. E aí, durante o tempo que ele está na estação do trem, tem vários mistérios que ele tenta desvendar. E aí ele tem um automato. Esse automato, quem achou foi o pai dele. O pai de Hugo Cabret, ele era um ex-relojoeiro, certo? E aí o pai do Hugo Cabret achou esse automato em um museu. E aí, antes desse museu pegar fogo, ele tirou o automato. E aí ele acabou morrendo no museu, no incêndio, ok? E aí o Cabret tem esse automato lá na estação do trem. E, Fran, o que é um automato? Gente, automato, ele foi muito famoso no século XVIII e no século XIX. Por quê? Automato seria como se fosse os avós dos nossos robôs atualmente, certo? Automato, ele desenvolve exatamente o que o criador
programou para ele fazer. Ou seja, esse automato, ele desenha, ele escreve, ele acena, ele mexe, ele funciona como um robozinho, sabe? Ele é como se fosse um relógio, ele funciona com cada peça. Só que esse automato, ele estava quebrado e o Hugo queria consertar ele para saber o que o automato fazia. E aí, nessa estação do trem, tinha uma lojinha de brinquedos e o dono se chamava Georges Méliès. Com toda a certeza do mundo, se você gosta de cinema, você deve saber quem é Georges Méliès. Ele foi um grande... Eu esqueci, peraí. Ele foi um grande cineasta que o mundo teve. E aí, gente, o livro gosta bastante de dar referências. É como se fosse uma homenagem para Georges Méliès, sabe? E aí, Hugo Cabret, ele furta alguns brinquedos dessa lojinha de Georges Méliès. E aí, ele arranca as peças dos brinquedos que ele furta e começa a colocar no automato, para o automato começar a funcionar. E aí, durante o decorrer do tempo, acontece várias coisas no livro. E aí, o que acontece? Será que o Cabret consegue consertar o automato? O que o automato faz? Qual é a mensagem que o automato passa para Hugo Cabret? Tudo isso você vai saber se você ler o livro, porque eu não vou falar. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Gente, curte se você curtiu o vídeo, comenta o que você quiser, compartilhe com quem gosta de livros e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque toda semana terá um vídeo novo. Bom, gente, esse livro é fantástico, é realmente muito legal e o filme desse livro também é muito legal. Então, se você se interessou por essa história, vai ler o livro, vai assistir o filme, enfim, só tenha contato, por favor, com essa história. Bom, tchau, gente, e até o próximo vídeo. Lê o livro A Invenção de Hugo Cabret, ok? Tchau!